Bom, hoje é o dia em que nós vamos estrear aqui no Olhar Digital a coluna de inovação com o Walter Longo. Walter Longo, que é mentor de estratégia do Grupo Nilco, um dos maiores grupos de propaganda do Brasil, e que muitos de vocês já devem conhecer da televisão, inclusive. Bom, o Walter vai dar dicas semanais sobre novas tecnologias que surgem para melhorar a vida dos consumidores. E hoje a gente vai falar sobre o Leap Motion, que foi lançado recentemente nos Estados Unidos e que é um sistema 3D de manipulação de imagens por meio de gestos, né, Walter? Então, acho que é bacana a gente começar falando sobre o uso importante dessa tecnologia. Exatamente, Marcelo. Uma das coisas interessantes que acontece na área de tecnologia é que sempre quando surge algum novo device, alguma nova ferramenta, as pessoas imediatamente passam a julgar essa ferramenta pelo que ela é e não pelo que ela vai ser. E é muito importante entender que no mundo tecnológico, no mundo da inovação, tecnologias disruptivas precisam de um tempo para que mostrem ao que vieram. Então, o Leap Motion, muita gente já falou, não, tem uma certa dificuldade de uso dele, ou talvez ele seja alguma coisa parecida com o Kinetic, mas na verdade ele é uma tecnologia disruptiva, só que ele está no início do princípio do começo dessa tecnologia. Por isso ainda algumas pessoas encontram dificuldade ou não têm ainda a compreensão exata, não só de como usá-lo, mas principalmente da importância que ele vai ter no futuro. E ele acena também como uma grande oportunidade para os desenvolvedores, né, Walter? Porque a gente viu em 20 dias foram mais de 1.000 aplicativos mais de 1 milhão de aplicativos baixados, né? E tem centenas de aplicativos. E eu diria o seguinte, o caminho de uso de aplicativos é um caminho sem volta. A gente está vendo que o surgimento do Google Glass abriu uma nova avenida de aplicativos, agora o Leap Motion com mais uma montanha de oportunidades de aplicativos. Então, o Leap Motion é apenas mais um exemplo, mais um reforço do conceito de que aplicativos é uma forma cada vez mais usual, cada vez mais, vamos dizer assim, importante de você desenvolver a tecnologia, e eu acho que para as empresas brasileiras, sem dúvida, abre um corredor imenso de oportunidades. E Walter, quais são os usos mais interessantes que você prevê para o Leap Motion? Olha, como eu falei, o Leap Motion ainda é uma tecnologia que acabou de ser lançada, né? Ela tem ainda, vamos dizer assim, um volume limitado de aplicativos, mas parece claro que talvez a grande qualidade do Leap Motion é a sintonia fina que ele tem em poder detectar os movimentos e os gestos da sua mão e principalmente dos seus dedos. A gente vê, às vezes, num game como o Kinetic ou mesmo o Wii, que às vezes movimentos grandes, né, são capazes de serem detectados. Esse não, esse tem uma capacidade de enxergar cada um dos dedos da sua mão, permitindo que você escreva no ar, que você toque instrumentos no ar. E isso realmente é disruptivo como possibilidades tecnológicas. Mas se a gente pensar em uso, sem dúvida que o uso na educação vai ser fundamental, que o uso na área da medicina vai ser importante, no estudo da medicina, que na área da leitura de documentos, quer dizer, você pode hoje, passando a mão em frente ao seu computador, simplesmente virar páginas. Se você girar o dedo, ele realmente muda de segmento e muda de capítulo, ou seja, você tem uma série de coisas que realmente são importantes de você poder experimentar e, portanto, passa uma sensação quase mágica. Bom, vamos mostrar Vamos lá, então, mostrar alguma coisa para as pessoas aprenderem, né? Quer dizer, ou pelo menos conhecerem o Leap Motion. Então, esse é apenas vamos dizer assim, uma ferramenta de apresentação do Leap Motion, e o que é, e por isso ela tem esse tempo para que a pessoa dê tempo de ler, não é? Como é que você teve acesso? Você baixou e instalou no seu computador? Isso, você compra o Leap Motion, que custa $79, e depois imediatamente ele vem já com alguma coisa para você baixar vamos dizer assim, o software dele, que também não tem nenhuma dificuldade, e quando você passa a mão sobre ele, você vê que imediatamente ele detecta e passa então a se movimentar em função do movimento que você faz com a mão. Se você, vamos dizer assim, esperar um pouco mais, ele vai te mostrar outros exercícios já matriciais, onde você também pode experimentar até os cantos. Isso é no fundo para que as pessoas aprendam e treinem de como é que você movimenta, mesmo em coisas muito altas e muito distantes dele, você percebe que ele está, vamos dizer assim, detectando esse movimento. Mas o mais interessante dele é quando você nota a capacidade de sintonia fina que ele tem em relação aos seus dedos, né? Então, aqui é um exemplo de como ele é capaz de detectar o que você tem nas mãos. Veja a minha mão e veja os meus dedos se mexendo. Quer dizer, eu sou capaz de ver que o dedo mexe e ao mexer o dedo,
eu tenho o dedo mexido, portanto eu posso com isso tocar instrumentos, posso escrever até usando como se fosse um teclado, se o teclado tivesse aqui. Então, essa sintonia fina é sem dúvida uma coisa impressionante, tá certo? Essa é a coisa mais impressionante que eu acho que tem nesse momento. Grau de precisão altíssimo. Grau de precisão altíssimo, tá certo? Então isso é uma coisa interessante. Agora, o que a gente pode fazer, no fundo, né, com um produto como esse? Aqui tem apenas um exemplo de, por exemplo, estudo de medicina, né? Quando você tem um estudo de medicina, eu vou pegar, por exemplo, aqui um dos aplicativos, e são centenas de aplicativos, mas pegando esse aplicativo e mostrando a vocês, vejam, por exemplo, um crânio humano, e eu posso, em cima dele, dar uma olhada em todos os detalhes desse crânio, tá vendo? Inclusive entrando nariz adentro, olhando o olho dele, olhando a parte de baixo da cabeça, ou seja, você só simplesmente mexendo a sua mão, você tem a capacidade de estudar o corpo humano com uma precisão poucas vezes possível de a gente fazer antes. Claro que você pode falar assim, você poderia fazer isso com o mouse? Sim, poderia fazer, mas a tecnologia de você poder fazer no ar vai permitir que no futuro esses gestos sejam ampliados e você possa interagir em 3D de uma maneira que nunca o mouse poderia te permitir isso. Então eu acho que hoje em dia, se você analisar o Leapmotion como o início do começo, do princípio de um novo mundo que está surgindo, ele é algo fascinante e que merece muita atenção de todos nós.